As coisas que você só vê quando desacelera, de Raimi Sunim. Prólogo. Como sou monge zen budista e ex-professor de uma pequena faculdade de artes liberais em Massachusetts, as pessoas costumam me pedir orientações sobre como lidar com os desafios da vida. Além de oferecer conselhos ao vivo e por e-mail, há alguns anos comecei a responder perguntas pelas redes sociais, pois gosto da sensação de criar laço com as pessoas. Minhas mensagens, em geral, são simples, curtas e diretas. Às vezes respondo a algum questionamento da vida real. Às vezes escrevo um pequeno lembrete para mim mesmo quando descubro padrões interessantes de pensamento na prática, da atenção plena ou nas interações pessoais. Também discuto a importância de desacelerar nessa vida moderna tão agitada, assim como a arte de manter bons relacionamentos e cultivar a autocompaixão. Não imaginava que iria receber tantas respostas aos meus tweets e às minhas postagens no Facebook. Muitas pessoas começaram a me escrever não apenas para pedir conselhos, mas para expressar a solidariedade e gratidão. Ainda me lembro de uma jovem mãe que tinha perdido o marido em um acidente de carro. Ela mandou uma mensagem me agradecendo, comovida por eu tê-la impedido de cometer suicídio, dizendo que nunca pensara em amar a si mesma, porque para ela, amar sempre significou dar amor a outra pessoa. Um executivo workaholic de 40 e poucos anos me contou que era maravilhoso começar o dia com as minhas mensagens. Disse que elas proporcionaram um momento calmo de reflexão e de descanso em sua agenda caótica. Um jovem recém-formado na faculdade, desmotivado por não encontrar emprego, leu minhas palavras de apoio e resolveu tentar mais uma vez, e enfim encontrou um trabalho. Quando eu soube disso, fiquei radiante por dias, como se eu mesmo tivesse conseguido meu primeiro emprego. Fico muito feliz em saber que minhas mensagens tão simples podem inspirar as pessoas e ajudá-las em momentos difíceis. À medida que elas passaram a ser compartilhadas por mais pessoas e que meu número de seguidores no Twitter e Facebook aumentou, começaram a me chamar de mentor de cura, que acabou se tornando meu apelido na Coreia. Então fui procurado por algumas editoras com a proposta de transformar meus escritos em um livro. Em 2012, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera foi lançado na Coreia do Sul. Para surpresa de todos, ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos durante 41 semanas e vendeu mais de 3 milhões de exemplares em 3 anos. Logo vieram as traduções para o chinês, japonês, tailandês, francês, inglês e português. Fico honrado pela atenção que o livro tem recebido e espero que possa ser tão útil para você quanto tem sido para os demais leitores. Aqui há 8 capítulos que tratam de vários aspectos da vida, de amor e amizade, a trabalho a aspirações, e de como a prática da atenção plena pode nos ajudar com cada um deles. Por exemplo, ensino a lidar de maneira consciente com as emoções negativas, como a raiva e a inveja, assim como as decepções da vida, mergulhando fundo no meu passado a fim de compartilhar uma experiência frustrada de quando eu era um jovem professor universitário. Se você for inibido ao extremo, as 3 ideias libertadoras do capítulo 6 podem ser bastante úteis. Se estiver ansioso em relação ao futuro ou inseguro sobre a sua verdadeira vocação, eu ofereço conselhos sobre como descobrir e desenvolver a autoconsciência. Cada capítulo começa com um texto, seguido por uma série de mensagens curtas, palavras de sabedoria que falam diretamente com você, para que possa refletir sobre cada uma e se recordar delas como se fossem companheiras no seu momento de ansiedade e desespero, lembrando sempre de que não está sozinho. Os capítulos continuam com mais um texto e outra série de pequenas sugestões para a reflexão. No decorrer do livro, há ilustrações coloridas feitas por Jung Sheg-ho Lee. Elas são intervalos de calma. Utilize-as como inspiração para o relaxamento e a meditação. Algumas pessoas devoram esse livro, como fariam com um romance. No entanto, eu recomendo que você leve o tempo necessário para refletir sobre o que acabou de ler
antes de avançar. Você vai apreciar melhor os capítulos e encontrar significados mais profundos se passar por cada um deles devagar. Sinta-se livre para fazer anotações nas margens ou grifar as partes que fizerem mais sentido para você. Desejo que o tempo dedicado a esse livro se torne um momento de reflexão e meditação em meio à sua vida agitada. Desejo que o inspire a se conectar com o seu lado mais generoso e sensato, e que você seja feliz, saudável, tranquilo e que esteja sempre protegido do sofrimento. Capítulo 1. Descanso. Por que sou tão ocupado? Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto: o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Costumamos pensar que a mente e o mundo coexistem de forma independente. Se alguém nos perguntar onde está a nossa mente, a maioria de nós vai apontar para a cabeça ou para o coração, mas não para uma árvore ou para o céu. Percebemos um limite óbvio entre o que se passa na mente e o que acontece no mundo, em comparação com o vasto mundo lá fora. A mente aninhada dentro do corpo pode se sentir pequena, vulnerável e às vezes impotente. No entanto, de acordo com os ensinamentos de Buda, o limite entre a mente e o mundo na verdade é frágil, permeável e, no fim das contas, ilusório. O mundo não é objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam da projeção da experiência subjetiva da nossa mente no mundo. O mundo não é inerente alegre e nem triste, ele apenas é. Talvez possamos entender melhor essa ideia a partir de uma conversa que tive com uma querida amiga que é uma monja budista responsável e meticulosa. Há pouco tempo, ela supervisionou a construção de um salão de meditação em seu templo. Desde me contar, entre outras coisas, sobre a dificuldade para conseguir as autorizações necessárias e encontrar o profissional mais adequado para a obra, ela descreveu o processo de construção da seguinte forma: quando chegou a hora de escolher as telhas, eu via telhas em todo lugar que ia. Reparava no material de que eram feitas, na espessura, no formato, e então, quando foi a vez do piso, tudo o que eu enxergava eram tipos de piso. Eu naturalmente prestava atenção na cor, no tipo de madeira, no padrão e na durabilidade dos pisos que via por aí. E de repente me dei conta. Quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. No entanto, para nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. Nossa realidade não é o cosmos, que se expande infinitamente, mas a pequena parte dele em que resolvemos concentrar nossa atenção. A realidade existe porque a nossa mente existe. Sem a mente, não haveria universo. Quanto mais eu refletia sobre o assunto, mais essas palavras faziam sentido. O mundo existe porque temos consciência dele. Não podemos viver numa realidade da qual não estejamos conscientes. O mundo depende da nossa mente para existir, assim como a nossa mente precisa do mundo para ter a consciência dele. Em outras palavras, pode-se dizer que a consciência da mente confere existência ao mundo. Aquilo em que a nossa mente presta atenção se torna o nosso mundo. Visto dessa forma, a mente não parece tão irrelevante em relação ao mundo lá fora, não é? Não podemos e nem queremos saber tudo o que acontece. Ficaríamos loucos com a sobrecarga de informação. Se olharmos para o mundo com os olhos da mente, como minha amiga fez, poderemos facilmente perceber o que estamos procurando, porque a mente vai se concentrar nisso. E o mundo que vemos com os olhos da mente é limitado. Então, se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria o foco de sua atenção, seremos capazes de experimentar o mundo de acordo com nosso estado mental. Como monge e professor universitário, sou atraído para muitas direções diferentes. Durante a semana dou aulas e oriento pesquisas.
No fim de semana, dirijo cerca de 2 horas para assumir meus deveres no templo do meu mestre. Durante as férias, a minha agenda fica ainda mais ocupada. Preciso visitar monges mais velhos, servir de intérprete para aqueles que não falam inglês, ir a diversos templos, dar palestra e ainda arranjar tempo para minha própria prática de meditação. Além disso, sigo trabalhando em pesquisas e escrevendo artigos acadêmicos. Para ser sincero, às vezes me pergunto se um monge zen budista deveria ter uma agenda tão cheia. Mas então, me dou conta de que não é o mundo exterior que é um turbilhão, é apenas a minha mente. O mundo nunca reclamou de estar ocupado demais. Ao olhar profundamente para mim mesmo, tentando descobrir por que vivo tão ocupado, percebo que até certo ponto gosto de viver assim. Se eu quisesse mesmo descansar, só precisaria recusar alguns convites para dar aula, mas só costumo aceitá-los de bom grado porque gosto de conhecer pessoas que queiram meus conselhos e de ajudá-las com qualquer pouca sabedoria que eu possa ter. Ver outras pessoas felizes é uma profunda fonte de alegria em minha vida. Há um famoso ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. Ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. Portanto, quando estiver se sentindo muito sobrecarregado e ocupado, lembre-se que há algo que você pode fazer. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. Eu me espremo no vagão do metrô, há uma multidão à minha volta. Eu posso me irritar ou pensar que é divertido não precisar me segurar em nada. As pessoas reagem às mesmas situações de formas diferentes. Se olharmos mais de perto, vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim a nossa forma de enxergá-la. Tsunamis são assustadores não apenas por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. Tornados são aterrorizantes não apenas por causa do vento, mas também por causa dos objetos que o vento ergue e joga em nós. Nós não sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também porque causou um turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. Quando tiver uma sensação desagradável, não se prenda a ela e nem fique remoendo. Em vez disso, deixe-a em paz para que possa fluir. A onda de emoção vai recuar naturalmente se você não alimentá-la pensando nela sem parar. Para desgrudar comida de uma frigideira, apenas despeje água nela e espere. Após um tempo, a comida se soltará sozinha. Não lute para curar suas feridas, apenas despeje tempo no seu coração e espere. Quando suas feridas estiverem prontas, elas vão se curar sozinhas. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos relaxar de nosso esforço contínuo e dar boas-vindas à serenidade. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos desfrutar o tempo com a pessoa que está ao nosso lado. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos fazer as pazes com o passado e nos desapegar de nossa bagagem. Se mesmo depois de muitas tentativas você não consegue mudar uma situação ruim, é preciso mudar sua forma de enxergá-la. Nada é intrinsecamente bom ou mal. Bom e mal são conceitos relativos. Compare a sua situação com de alguém que, ao seu ver, está pior do que você. Agora a sua já não parece tão ruim assim. Quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Quando estiver irritado, tenha consciência da sua irritação. Quando estiver com raiva, tenha consciência de sua raiva. Quando você toma consciência desses sentimentos, já não está mais perdido neles. A consciência permite que você os testemunhe de fora. Ela é inerentemente pura como o céu aberto. Estresse, irritação e raiva podem deixar o céu nublado por um tempo,
mas não podem poluí-lo. Emoções negativas vêm e vão como as nuvens, mas o céu aberto permanece. Como toxinas que pouco a pouco se acumulam em nosso corpo, se a raiva, o desespero ou o sofrimento se acumulam em nosso coração, precisamos fazer alguma coisa. Pratique exercícios, fale com seu mentor, medite na bondade amorosa. Quando iniciamos esse esforço, as toxinas começam a perder o poder que exercem sobre nós. As lembranças lhe causam dor? Tente permanecer no presente. Traga sua intenção para o aqui e agora. Perceba que seus pensamentos se acalmam quando você concentra no presente. À medida que seus pensamentos se tranquilizam, as lembranças também se aquietam, porque as lembranças, em essência, são pensamentos. Quando sair de casa para ir ao trabalho, você se pergunta: será que terei que passar a vida inteira assim? Tente mudar sua postura. Acorde um pouco mais cedo e sente-se em silêncio, como se estivesse meditando. Inspire fundo e devagar, e se pergunte como seu trabalho ajuda outras pessoas. Não importa quão insignificante ou indireta essa ajuda possa parecer. Quando se concentra mais nos outros, você pode se reconectar com o significado e o propósito do seu trabalho. Um dilema muito moderno. Há inúmeros canais de televisão, mas nada interessante para assistir. Opções demais deixam as pessoas infelizes. Está se sentindo confuso ou angustiado? Permita-se uma boa noite de sono. Quando acordar no dia seguinte, o problema parecerá menor. Isso funciona de verdade. Se você quiser ter um sono mais tranquilo, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, pense nas pessoas por quem sente gratidão, ou nas vezes em que ajudou os outros e sentiu bem com esse gesto. Isso vai aquecer seu coração, presenteando com um sono mais sereno. Com amor no coração, até as coisas mais triviais parecem sagradas e bonitas. Com amor no coração, nos tornamos mais bondosos e gentis, mesmo com estranhos. Sem amor no coração, o mundo parece sem sentido e aleatório. Sem amor no coração, nos tornamos estranhos até para familiares e amigos. Quando ficamos abertos aos outros, temos coragem de ser sinceros e vulneráveis. Quando ficamos com boa vontade em relação aos outros, temos a intenção de estar felizes e conectados. Feche os olhos, respire fundo e diga: que os meus amigos e conhecidos sejam amados e protegidos. Com essas palavras, você também se sentirá amado e protegido. Quando estivermos à vontade com nós mesmos e nos aceitarmos por completo, os outros vão nos considerar acessíveis e irão gostar de nós justamente por quem somos. Eu queria que você pudesse ver a minha verdadeira natureza, para além do meu corpo e dos rótulos. Há um rio de ternura e vulnerabilidade para além dos estereótipos e das suposições. Há um vale de franqueza e autenticidade, para além da memória e do ego. Há um oceano de consciência e compaixão. Os sábios não lutam contra o mundo da forma mais relaxada e lúdica possível. Eles apenas incorporam a verdade de que são unos com o mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo.